Ora, cá estamos nós, final do dia, final de segunda-feira. Bem, a semana começou a 1000 a hora, fogo, que diazinho, são 6h34, só agora é que fechamos as portas do armazém, fogo, que diazinho, pô, sempre a bolir, mas pronto. Hoje quis fazer este videozinho a captar o final do dia, aqui o pôr do sol, a hora dourada, como se costuma chamar. Devia ter sido um bocadinho mais cedo, mas pá, é o que é. É o que é. Penso que amanhã ainda temos bom tempo, ainda temos um diazinho de sol e depois acho que regressa outra vez a chuva, portanto vamos lá aproveitar. Apesar do frio, desde que não chova, para mim está-se bem. Hoje vou fazer aqui o percurso mais longo até casa, espero que vocês não se importem. E epá, eu não tenho nenhum assunto específico, aliás não tinha nenhum assunto específico para falar, até era mesmo só para captar as imagens e não falar, mas depois entretanto lembrei-me de uma situação, até foi um subscritor que em conversa, num comentário de um vídeo, deu a entender que estava com intenções de fazer umas filmagens também, nada assim de profissional, nada de muito a sério, mas e que não percebe assim muito bem de equipamento e de parte técnica para poder fazer uma coisa, umas filmagenzinhas simples e sem grandes pretensões. E eu disponibilizei-me, como é lógico, para qualquer esclarecimento ou qualquer ajuda que fosse precisa, visto que estes aninhos que eu tenho de motovlog e as experiências que eu já fiz, o material que já fui experimentando, tenho algumas noções do que é que vale a pena investir e do que é que não vale a pena, para a malta não andar a gastar dinheiro à toa em equipamento e depois chegarem à conclusão que não funciona para o que querem, ou não funciona de tal maneira e pronto, e podiam ter comprado outra coisa em vez daquilo. E então, para vos poupar esses testes todos, eu não me importo de fazer aqui, de dar as minhas opiniões e facilitar a vida a quem quer começar um canal, ou começar a fazer motovlog, ou apenas fazer umas filmagens a andar de moto, de uns passeios ou assim. Eu não me importo de ajudar naquilo que eu puder e partilhar os conhecimentos e a experiência que eu fui adquirindo. Eu no início, quando comecei, não posso dizer que tive assim grandes ajudas, grandes dicas. A única pessoa que acabou por me ajudar e por me dar algumas dicas, pelo menos em relação à Sony que eu tinha, à S20, quem me deu algumas dicas foi o Outsider, foi o Joel, porque eu perguntei-lhe e ele teve a amabilidade de me responder e foi uma troca de mensagens curta, mas acabou por ser uma ajuda importante, porque de resto não tive assim mais ninguém que desse grandes dicas e que desse grandes... Eu também, sinceramente, também não perguntei, isso é verdade, ninguém tem obrigação nenhuma de oferecer ajuda. Se eu não a pedir, as pessoas não sabem que eu preciso de ajuda, mas isso é lógico. Mas eu acho que com o know-how que nós vamos aprendendo, tanto eu como os outros motovloggers que já fazem isto há alguns anos, né? Alguns até há bem mais tempo do que eu, e provavelmente terão uma experiência muito mais aprofundada em relação ao material e em relação às melhores coisas para comprar. Mas a minha ideia aqui, que eu pensei ontem, de ontem para hoje, foi fazer algo que
partilhar aqui algo que ajude a quem quer fazer algumas filmagens. Epá, basicamente a primeira que tudo será uma câmara de ação. Convém que seja uma câmara de ação, porque são câmaras mais pequeninas, mais compactas e de fácil montagem num capacete ou noutro sítio qualquer, no monte da moto. Há várias possibilidades e as Action Cams têm essa facilidade de podermos arranjar acessórios e colocá-la em vários sítios, mas partindo do princípio que a querem instalar no capacete. Dentro do tipo de Action Cams que existem no mercado, existem dois grandes tipos de Action Cams. As do formato GoPro, do formato quadrado ou retangular, que normalmente ficam bem na frente do capacete ou na caixeira ou por cima, mas virado precisamente para a frente, para a frente ou para trás, num plano direito. E há as outras câmaras, como o exemplo das Sony, das HDR, que têm um formato mais subcomprido e que são mais aptas para colocar na lateral do capacete. Agora, o que é que eu aconselho para as diferentes situações? Eu acho que para quem tenha, por exemplo, um capacete modular, em que abre a caixeira, e se a câmera estiver na caixeira, se for uma câmera igual a esta, ela vai subir e vai apontar para o ar e já não vai fazer a função que devia, que era apontar para a frente. Portanto, eu aconselho a quem tem um capacete modular, ou um aberto, ou um capacete aberto, né, que eu duvido que hoje em dia haja muita gente a fazer motovlog com um capacete aberto, aconselho então as do formato da Sony, que se podem acoplar aqui na lateral do capacete, e mesmo que vocês queiram levantar a caixeira do capacete, a câmera continua sempre na posição fixa e a filmar. As GoPro, este género de câmera que fica na caixeira, é aconselhável que seja montada num capacete integral. Para quem tem um capacete integral, tem a vantagem de que a imagem não tem nenhuns limites, ou seja, é toda ela ampla, é a frente do que vocês tiverem a ver, tem uma visão mais abrangente, enquanto que o de lado, na lateral, tem sempre aquela questão de captar uma parte do capacete, não é? Isto são os dois formatos que eu acho que, de modo geral, são os dois formatos que existem à venda de Action Cams e que vocês podem utilizar para fazer vlog ou motovlog. Depois, além da câmera, precisam de gravar o áudio se quiserem falar, se quiserem fazer um discurso enquanto estão a filmar. Nesse caso, temos duas situações distintas. Há câmaras que têm entrada jack 3,5, o que é o caso das Sony, que tem facilmente, vocês ligam o microfone de lapela, ligam à câmara, passam o cabo por dentro do forro do capacete e deixam o microfone aqui assim de lado na esponja da bochecha, ao lado da boca, para não apanhar, para não ficar tão exposto ao vento, e têm o problema resolvido. Agora, há câmaras que não têm a ligação ao áudio, ou então precisam de um acessório específico para poder gravar o áudio, que é o caso das GoPro a partir da 5 para a frente, que é o caso da minha também e de muitos motovloggers. Nesse caso têm que adquirir um adaptador que a GoPro vende à parte. Não é fácil, se não tiverem uma caixa e que consiga acoplar também esse adaptador, torna-se um bocado estranho ter a câmara e o adaptador agarrado ou pendurado, é um bocado complicado. Por isso existem umas caixas
igual à que eu tenho e à que eu tinha na Euro 6, umas caixas que permitem que vocês encaixem o adaptador e fica tudo num formato compacto, e sai o cabo USB-C que liga à câmara, e depois ficam com a entrada jack 3,5 para o vosso microfone. Portanto, isto é a outra forma de vocês poderem captar o som da vossa câmara direto. Outra forma é vocês gravarem o áudio à parte. Para isso podem utilizar ou um gravador de voz digital, que é um investimento já um pouco mais a sério, não são baratos, propriamente baratos, os bons gravadores, ou podem, se assim o entenderem e não quiserem estar a investir, podem usar o gravador de voz do vosso telemóvel, também dependendo do equipamento. Os de média gama já têm os gravadores de voz com qualidade aceitável, com boa qualidade até, e vocês podem usar o vosso telemóvel como gravador de voz, e depois em edição fazem a sincronização do áudio que gravaram à parte com a imagem da câmara. Como é que vocês podem fazer isto? Se gravarem o áudio à partida têm que utilizar um tipo de microfone com uma ligação específica, que é uma ligação idêntica àquela que vocês têm que ligar, por exemplo, aqueles headphones com microfone ao vosso computador. Tem que ser um cabo com ligação TRRS, na qual tem a ligação de headphones e de microfone. Com o microfone com essa ligação, vocês ligam ao vosso telemóvel, ele reconhece como sendo um microfone, e vocês depois só têm que fazer a sincronização do áudio. E se depois podem arranjar um sinal, ou duas gazadas na moto, ou duas apitadelas na moto, ou as palmas, se quiserem, por exemplo, como é imagem e áudio, vocês podem bater as palmas e o som das palmas vai coincidir com a imagem das palmas. Há várias maneiras de fazerem isso. Assim que quando tiverem esse sinal feito, cortam o áudio a partir desse sinal e cortam o vídeo a partir desse sinal. Quando forem juntar o áudio ao vídeo, ele vai à partida estar certinho, e pronto, e vocês têm o vosso áudio e o vosso vídeo sincronizados e pronto para ser editado. Com a câmara, com o som a sair diretamente da câmara, ou a entrar diretamente na câmara, é mais fácil, mas por vezes a qualidade não é tão boa, porque ficamos sujeitos à qualidade tanto do microfone que temos, como à qualidade de gravação da própria câmara, que nem sempre é melhor. Os gravadores de voz, se for um gravador bom, tem mais vantagens, porque o áudio vai ser um pouco mais rico, ter um pouco mais de qualidade. E mesmo os gravadores de telemóvel, se for um telemóvel topo de gama, por exemplo o meu Note 9 tem um gravador de voz excelente, eu consigo gravar o áudio a 256 kbps por segundo, que é uma qualidade muito boa, uma qualidade já muito boa. E claro, e depois podem alterar, podem equalizar, podem aumentar o volume, podem aplicar compressores. Há muitas formas depois vocês editarem esse áudio que gravaram à parte, o ficheiro, editarem-no como quiserem. Na câmara, como o áudio está anexado à imagem, faz parte do ficheiro da imagem, talvez seja um pouco mais difícil de editar, mas qualquer programa de edição permite também que vocês façam a equalização do áudio. Simplesmente o ficheiro não é tão rico, nem tem tanta fidelidade como o gravado num gravador dedicado. Estas são as dicas para vocês poderem começar a fazer alguns vídeos.
Se pura e simplesmente não quiserem gravar voz, gravar áudio ou falar, pá, tem vários programas, várias aplicações. Eu falo em aplicações, faço a minha edição basicamente toda no telemóvel, como vocês sabem. Portanto, eu falo em aplicações. Tem várias aplicações que vos permitem juntar várias imagens, vários clipes de imagens, fazer efeitos de transição, fazer até alguns efeitos de filtros nas imagens. Tem várias aplicações que permitem fazer isso. Uma das mais conhecidas e das que mais se utiliza é o Quick da GoPro, que quando vocês instalam a aplicação da GoPro para fazer o preview da câmera ou até atualizações e etc, é-vos automaticamente sugerido essa aplicação para a edição dos vídeos. Isto para vocês fazerem edição sem aplicar o fecheiros de voz, porque podem pôr música de fundo, a aplicação automaticamente sincroniza as batidas da música com os efeitos da imagem, etc. Dá para fazer trabalhos muito engraçados com o Quick. Se quiserem fazer a edição mais completa, com áudio, com cortes, com misturas de imagens, aí podem utilizar a aplicação que eu utilizo, que é o KineMaster, que vos permite já uma quantidade enorme de soluções e de efeitos é uma aplicação muito completa, muito profissional, e para quem quer fazer vídeos, sem grandes pretensões de ser um pro nesta área, acho que o KineMaster serve perfeitamente e não compromete basicamente em nada. Espetacular. Depois, se quiserem ver o meu vídeo sobre como utilizar o KineMaster, eu já tenho um vídeo sobre isso, portanto, se quiserem lá ir pesquisar, estão à vontade. Mas em termos técnicos, o mais importante era isto. Uma câmera ou na lateral do capacete, se for daquele formato da Sony, ou na caixeira, se for o formato das GoPro. Um microfone simples, se for para ligar a uma Sony ou outra câmera que tenha entrada jack, ou um microfone com um adaptador para ligar, por exemplo, às GoPro e às Insta. As Insta também precisam de um adaptador, não é tão caro como o da GoPro, mas também precisa. Portanto, e depois a colocação do microfone, eu aconselho a colocarem no forro da zona da bochecha, nesse forro é o que eu aconselho, porque não fica tão exposto ao vento, ao ar, não fica tão ao pé da vossa boca, portanto não há aquela tendência do som distorcer mais, né? Portanto, vocês acabam por ficar com o microfone aqui discretamente dentro da esponja. O cabo que sai depois para ligar à câmera, vocês podem enrolá-lo à volta dessa esponja e metê-lo lá para dentro. O jack é muito fácil de esconder. Quando quiserem, metem a câmera, tiram a pontinha do jack, ligam à câmera e saem a gravar. E o áudio fica bem, porque capta bem aqui nesta zona, acaba por captar bem a voz e está mais protegido do vento. Por outro lado, se vocês me perguntem, em termos de que tipo de microfones é que tu aconselhas, Zé? Eu não vos aconselho a comprar um microfone muito caro nem muito sensível. Portanto, para o caso do motovlog, quanto mais sensível o microfone for, pior.
pior porque vai captar mais ruídos externos, porque é normal vocês andarem de moto, mesmo que não seja a muita velocidade, há muitos ruídos, seja do vento, seja da pressão do ar, seja, acaba sempre por haver muitos ruídos, e o microfone, sendo muito sensível, ele vai captar demasiado som, e ao captar demasiado som vai clipar, ou então, no caso de alguns, no caso por exemplo do Sony, do SM, o que é que ele faz? Ele comprime o som, ele abafa, ele baixa o nível de captação, e vocês acabam por ter um som que não se percebe. Quanto mais ruído tiver, mais ele vai cortar, baixar o som, o volume, e vocês não vão conseguir perceber. Claro, depois vão tentar falar mais alto, e ao falarem mais alto vão saturar o microfone. Portanto, o que eu aconselho é um microfone o mais simples possível. Também não aconselho aqueles microfones de 5 ou 6 euros ou 10 euros que depois têm um som demasiado metálico, um som cana rachada. Também nem tanto, né? Este que eu encontrei, que eu utilizo, foi um achado mesmo, porque eu acabei logo, comprei vi que ele funcionava perfeitamente, e assim que tive hipótese comprei logo mais outro. Porquê? Porque se houver algum problema com este, eu sei que este microfone funciona bem, não satura, não tem uma captação muito forte, ou seja, nota-se que ele fica, que o áudio fica um pouco mais baixo, se calhar também por estar dentro da esponja, não está tão perto da boca, o áudio fica mais baixo, mas é melhor ter o áudio mais baixo, sem clipar, sem saturar, porque depois vocês em edição, vocês puxam o volume, podem aumentar o volume sem problemas nenhuns, porque ele não está a clipar nem está a distorcer, podem equalizar e ainda podem aplicar compressores, porque o compressor, o que é que o compressor vai fazer? Vai fazer com que nas partes em que vocês têm a voz mais baixa, em que falam mais baixo, ele vai dar um boost no áudio para se ouvir melhor. Mas nas partes em que vocês têm demasiado áudio e demasiado, ele vai, não deixa passar aquele limite, ou seja, acaba por manter ali o nível, acaba por nivelar a intensidade do áudio que vocês estão a gravar. E vocês dizem, mas isso pelo visto é aquilo que o Sony faz quando capta muito barulho. Mas a diferença é que uma coisa é a fonte de sonora, o microfone está a captar e o som clipa, e vocês já não conseguem fazer mais nada desse som, porque não podem, mesmo que vocês cheguem ao programa de edição e baixem o volume porque ele está a clipar, vocês estão a baixar um volume que já está clipado. O que está a estragar já lá está, já está gravado, já não há nada a fazer. Enquanto que neste caso o compressor faz um som que está baixo, está limpo, não tem clipes nem saturação, está limpo, mas vai puxar o que está limpinho, puxar esse som. Não sei se me estou a fazer entender, mas é basicamente assim que funciona. Portanto, é preferível vocês terem um microfone que capte o som mais baixo, mas que seja limpo, sem distorcer e sem estalo, sem saturação, do que terem um microfone muito bom, muito sensível, mas que a qualquer momento vai clipar, vai dar estalos e vai-vos estragar o som, que depois já não tem arranjo. Então vá pessoal, é isto. Fiquem bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.